Olá, gente querida. Eu sou Neuza Junqueira e a pergunta de hoje é: o Ho'oponopono pode ser o sal que faltava na minha vida? Pois é, eu gostei tanto dessa pergunta que alguém me fez que eu resolvi trazer aqui para o canal hoje para a gente compartilhar. Porque se era uma dúvida daquela pessoa, pode ser também a sua dúvida. Olha só, vamos supor que você deseja muito experimentar uma nova receita. Aí você recebeu a receita e está ansiosa para fazer aquela receita. E até convidou uns amigos para experimentar com você aquele prato que você está fazendo. Fez tudo direitinho, o prato ficou perfeito, ficou bonito, apetitoso. E quando as pessoas foram começar a comer, deu ruim. Ficou ruim. Sabe por quê? Porque você esqueceu do mais importante. Você esqueceu do tempero, você esqueceu do sal. Aí deu ruim. O sal é assim, tem que ser na medida certa. Nem faltar e nem sobrar. Porque se faltar ou se sobrar, se errar na mão, isso dá ruim. E assim é na vida da gente também. Quando a gente erra a mão na vida da gente, dá ruim. Dá ruim. Tem mais ou menos um mês que eu falei aqui no canal sobre o Ho'oponopono. O assunto que rendeu, que está rendendo até hoje, que eu estou achando ótimo também. Para mim, o Ho'oponopono foi um divisor de águas, porque ele limpa em nós memórias que nós vamos carregando e que precisam ser limpas. Também pensamentos negativos. O Ho'oponopono faz essa limpeza. Pense em uma pessoa que já fez várias e várias técnicas na vida, mas ela diz assim: nenhuma funcionou, nada não mudou, minha vida continua no mesmo lugar. Certamente essa pessoa está precisando primeiro limpar as memórias para que ela possa ver os resultados. Eu pratico o Ho'oponopono diariamente, porque eu sei que eu ainda tenho muitas e muitas memórias para limpar. Por isso, eu respondi como sim para essa pessoa que me perguntou. Eu disse para ela: sim, pode ser o sal que está faltando na sua vida. Então, que tal você começar hoje a praticar o Ho'oponopono? Mas pratique regularmente. Pode ser o que esteja faltando para a sua vida deslanchar. Gente, quantas e quantas vezes eu escutei a pessoa dizendo assim: na minha vida nada dá certo, eu não consigo nada resolve para mim, eu acho que eu não mereço. Aliás, tem umas que ainda dizem assim: Deus se esqueceu de mim. Como se Deus pudesse esquecer de um dos seus filhos. Aliás, a Bíblia diz que Deus falou assim: eu jamais te esquecerei. Jamais é jamais. Então, primeira coisa, Deus não esqueceu de você. Segundo, não é castigo, não é falta de merecimento. É simplesmente falta de você praticar acreditando. Agora, se você me perguntar assim: Neuza, você já teve alguma prática, alguma técnica que você fez e que não deu certo? Vixe, várias. E o problema não era com a técnica, não. O problema era com a Neuza. Não era com a técnica. E aí, eu me lembro daquela passagem do semeador lá da Bíblia. Lembra daquela passagem tão conhecida? Que o semeador, ele saiu a semear. Ele foi jogando ali as sementes pelos solos. Na primeira jogada da semente, a semente caiu à beira do caminho. Aí vieram os pássaros e comeram aquelas sementes. Depois, aquelas sementes caíram num terreno pedregoso. Aí o que aconteceu? Até brotaram rápido, mas veio o sol e elas morreram. Por quê? Porque não tinha raízes. Depois, outras sementes, elas caíram no meio dos espinhos. Os espinhos fizeram o quê? Sufocaram a semente e ela também morreu. Mas teve um momento que aquelas sementes caíram em solo fértil, em solo bom. E aí, aquelas sementes cresceram e aquelas sementes deram frutos. Ou seja, o problema não era com o semeador, o problema não era com a semente, o problema era com quem? Com o solo. Aí você traz para a sua vida. O solo seria a sua mente, o solo seria o seu coração. Então pensa comigo, você tem um sonho, você tem uma meta, você tem um problema para resolver. E aí vem, a mente está lá bem preocupada com tudo que você tem que resolver, cai na sua mente
uma semente boa, uma boa ideia, uma boa intuição, mas só que você anda tão distraído, tão distraída, tão preocupado, tão preocupada com os problemas para resolver, que o que acontece? Essa semente vai cair aonde? À beira do caminho, Aí vem os pássaros. Quais pássaros? O pássaro da dúvida, o pássaro do medo. E aí o que vai fazer? Ele vai roubar aquela semente. Outra hora, essa semente vai cair aqui, nesse solo pedregoso. A semente é boa, tá cheia de boas ideias, mas encontrou um solo pedregoso. Sabe qual que é o solo pedregoso? Aquela cabeça dura. Não quer mudar não. Eu tô certo, eu tenho razão. A cabeça dura não quer mudar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Até acontece que quando a semente cai, aquela cabeça dura pensa assim, esse negócio pode dar certo, hein? Aí começa a querer florescer, mas não tem raízes. Aí volta para a cabeça dura e o que acontece? Perde aquela semente. Outra hora, aquela semente cai entre os espinhos. Quais são os espinhos da nossa vida? As dores, os sofrimentos, as dívidas, os problemas familiares, os problemas no trabalho. E o que acontece com esses problemas? Eles acabam sufocando essa semente das boas ideias e elas acabam se perdendo. Mas existe um momento na vida que nós estamos abertos e preparados. Apesar da dor e do sofrimento, ainda nos resta um pouquinho de fé, ainda nos resta um pouquinho de esperança, o suficiente para mudar a nossa história. Porque é aí nesse momento que os milagres acontecem, que aí vem os frutos, essa semente começa a produzir frutos. Então, o problema nunca foi com as técnicas, o problema nunca foi com a semente, o problema sempre foi com a gente mesmo. Por isso, para mim, o Ho'oponopono foi um divisor de águas, porque limpou várias memórias na minha vida e continua limpando esse solo nosso que precisa ser cuidado, esse solo às vezes tão sofrido, tão cheio de dor, tão machucado, que às vezes precisa tanto de ser confortado. E é nesse momento que vem a sua virada de chave. A vida, todos os dias, nos entrega uma receitinha nova. E a gente precisa simplesmente acreditar e seguir passo a passo. Por isso, eu sempre indico e continuo indicando esse livro Limite Zero, porque ele foi transformador na minha vida. E eu tenho certeza que ele pode ser transformador também na sua vida. Aí eu quero, antes de encerrar, ler um pequenininho trecho dele, que ele diz assim: o segredo da felicidade é aceitar a vida e não controlar a vida. Ou seja, não é a vida que precisa mudar, somos nós que precisamos mudar. E eu vou repetir: o segredo da felicidade é aceitar a vida e não controlar a vida. Vamos pensar sobre isso? Vamos refletir sobre isso? E se você gostou, se você gostaria de apoiar o canal, então compartilhe esse vídeo com mais alguém. Clique aí no dedinho positivo, deixe o seu gostei, se inscreva aqui no canal, deixe os seus comentários, que eu adoro ler os comentários. E espere por mim domingo, porque eu aqui estarei esperando por você. Um beijo no seu coração. Fique em paz.